Olá, boa noite. Hoje é dia 18 de novembro de 2025. Eu sou o William Galvão e o Direto do Plenário está no ar. Em instantes, vamos acompanhar a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. 28 processos constam na pauta de julgamentos. Entre eles, recurso contra a decisão do TRE de Sergipe, que negou o registro de candidatura de Marcondes Melo de Souza Santos, eleito ao cargo de prefeito do município de General Mainardi nas eleições de 2024, por suposta inelegibilidade reflexa decorrente de filiação socioafetiva com o ex-prefeito. O segundo item da pauta é um recurso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que manteve o trâmite de ação penal envolvendo o Tiago Soares de Godoy em campanhas eleitorais em Campos dos Goytacazes. Já o terceiro item, antes é importante lembrar que Godoy foi coordenador financeiro de campanha de Rosinha em 2012 e de Garotinho em 2014. No TSE, a relatora confirmou a decisão do regional e foi acompanhada por 3 ministros. Até o momento, há um voto parcialmente divergente. O julgamento será retomado com o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira. E o terceiro item da pauta é um recurso contra a decisão do TRE da Bahia, que cassou o diploma de Jarbas Pereira Lopes, eleito ao cargo de vereador de Campo Formoso nas eleições de 2014. Lopes teve os direitos políticos suspensos em decorrência do trânsito em julgado de condenação criminal. Em 2022, ele foi condenado pelo crime de furto qualificado à pena de reclusão de 2 anos e 4 meses, substituída por penas restritivas de direitos. No TSE, a defesa pede a restituição dos direitos políticos. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral retomou a análise de um recurso sobre a cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do vice, Edilson Damião. Só que o julgamento foi suspenso a pedido do ministro Nunes Marques. Anderson Arcoverde tem as informações. Até o momento, 2 ministros votaram favoráveis a manter a cassação dos mandatos do governador Antônio Denário, do Progressistas, e do vice Edilson Damião, do Republicanos. Os 2 foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por supostamente terem usado a máquina pública no período eleitoral. Segundo as acusações, foram identificados aumento de gastos com publicidade, repasse de quase 70 milhões de reais em recursos do governo estadual para 12 dos 15 municípios do estado, sem observar os critérios legais, distribuição de bens e serviços com entrega de cestas básicas e benefícios e reformas de residências de famílias de baixa renda. No recurso ao TSE, o governador alegou que os programas sociais e repasses seguiram a lei e não tiveram caráter eleitoreiro ou de autopromoção. A relatora, ministra Isabel Galotti, votou no sentido de confirmar a decisão do Tribunal Estadual. Nesta terça-feira, o ministro André Mendonça acompanhou em parte o voto da relatora e reconheceu a prática de abuso do poder político e econômico com o programa social Cesta da Família, que aumentou de 10 para 50 mil o número de famílias atendidas no ano eleitoral, e o programa Morar Melhor para reformas em casas de famílias de baixa renda. Segundo Mendonça, os programas tiveram poder de influenciar no resultado da eleição. Mais de 40 mil famílias foram atendidas pelo programa Cesta da Família e cerca de 1.800 beneficiários foram contemplados e usufruíram do programa Morar Melhor. Sendo certo que esses números impactaram um número ainda maior de eleitores, pois uma só família atendida tende a abarcar não apenas um eleitor, mas vários. Portanto, ainda que tais números já não fossem, por si mesmos, significativos, deve-se considerar também o denominado efeito multiplicador. O julgamento foi suspenso novamente por um pedido de mais tempo para analisar o caso feito pelo ministro Nunes Marques. Já está disponível no portal do TSE a lista das pessoas habilitadas para participar do teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2025. A 8ª edição do evento será de 1º a 5 de dezembro na sede do TSE em Brasília. O teste ocorre geralmente no ano anterior às eleições e permite que qualquer pessoa, individualmente ou em grupo, contribua para o aprimoramento dos sistemas eleitorais.
O teste é para identificar vulnerabilidades e propor melhorias relacionadas ao sigilo do voto e à integridade e confiabilidade das eleições. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, vai até a próxima sexta-feira, dia 21, em Belém, no Pará. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, participou na primeira semana do evento. A ministra foi uma das convidadas a falar sobre o papel do sistema de justiça brasileiro na defesa da agenda climática. Carmen Lúcia começou citando 3 ocasiões em que foi procurada por pessoas pedindo ajuda. Eu recebi uma senhora que veio de Brumadinho, considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil. Eu estou falando, portanto, de novembro de 2014, que me dizia: ministra, eu vim aqui para pedir à senhora para me ajudar a acabar o velório da minha filha. E eu, estranhando aquele dito, ela disse: a minha filha é uma das desaparecidas, ou seja, não há desaparecidos, na verdade, num desastre daquela natureza que, se não o mundo todo, com certeza todos nós brasileiros vimos estupefatos, indignados e sofridos o que aconteceu. E ela dizia: até hoje eu não terminei um velório que dura muito tempo. E eu não consigo dormir sem saber o que aconteceu com a minha filha. No início deste ano, eu recebi uma cacica que me dizia: ministra, a senhora foi no meu estado, um dos estados brasileiros que tive que visitar por conta do Tribunal Superior Eleitoral, e a senhora disse que nós éramos livres para votar, porque nós cuidamos das florestas e nós queremos votar de acordo com as condições que são necessárias para a nossa vida. O depoimento dessa cacica, para mim, é a coisa mais grave e mais bonita que eu já escutei na minha vida sobre o cuidado com o meio ambiente e o clima. Ela dizia: quando o rio chora, eu sei por que ele está sofrendo e por que ele chora, e isto não é apenas uma exposição para a senhora, é isto que acontece. Ele sofre, nós sabemos quando a floresta está em estado de sofrimento, e o sofrimento dele é o meu sofrimento, exatamente nas mesmas condições que eu sofro por alguém da minha tribo quando está com uma doença. Estão adoecendo as nossas florestas, as nossas terras, os nossos climas, e nós estamos ficando doentes juntos. E ela dizia: não é como tal grupo que veio aqui há pouco tempo e que mostrou pelos olhos avermelhados e doentes o que estava sendo lançado como iodo nos rios e nos fazendo morrer. É a destruição que se faz por doença que vai gravemente contaminando toda a floresta e as nossas vidas, até mesmo pelos nossos sentimentos que são feridos. E a terceira situação é que numa cidade do interior de um estado, que podia ser o meu, aliás, muito próximo do meu até, uma pessoa me procurou, um padre, dizendo: eu vim pedir à senhora para que a senhora dê um jeito, porque onde estava o rio São Francisco a passar, agora é um areal. E mataram aqueles que viviam daquele rio, daquela água, depois nos matam de fome, e nós queremos pedir que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos até o mês que vem, mude alguma coisa para fazer chover. Eu disse: não, milagre é com o senhor, não é comigo. O Supremo não faz milagre, o Supremo faz direito. Mas eu entendi por que ele precisava de um milagre, porque o período da chuva não é mais de chuva pela destruição que foi causada. Estes 3 casos, principalmente a partir de uma mulher que vem pedir para que aquilo que foi o maior desastre ambiental tenha uma resposta do direito, talvez seja o que o ministro Edson Fachin põe agora. Como fazer? Como fazer para que esse sofrimento humano, a que nós não poderíamos ter levado as pessoas a terem, e que é um sofrimento de todos nós, seja revertido imediatamente, não por um milagre, mas por um direito que seja efetivo e eficaz, jurídica e socialmente. A ministra também questionou o motivo do homem ainda destruir o meio ambiente e citou o princípio da solidariedade entre as gerações. Se todos estamos a favor dos direitos humanos, se todas as pessoas medianamente inteligentes, e não precisa ser mais do que isso, e com o mínimo de sensibilidade humana mantida, sabe que a destruição do meio ambiente e das condições climáticas vai levar à extinção da própria Terra e, portanto, da existência humana,
Se estamos todos de acordo sobre isso, por que continuamos a ver a destruição, a matança, assassinatos ambientais de pessoas, de florestas, de rios, numa corrida alucinada para este precipício que leva à destruição de toda a humanidade? Nós, no Brasil, temos o princípio da dignidade humana como eixo central da Constituição, do direito brasileiro, e continuamos a ver os desastres acontecendo. Nós temos uma Constituição em cujo artigo 225 está posto expressamente o princípio da solidariedade entre gerações. Um princípio que, no caso brasileiro, é princípio autônomo, porque está desde o preâmbulo da Constituição, que se não tem força normativa, tem força de orientação interpretativa. No artigo 3º, porque é o objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não é justo uma sociedade que deixa homens e mulheres, o exemplo que eu tenho, portanto, que eu trouxe é de uma mulher, à procura do corpo do seu filho, embarrado por destruição ambiental da gravidade que foi de Brumadinho, que não é a única, já tínhamos tido Mariana, lamentavelmente, no meu estado, mas é um caso brasileiro, ou um descaso brasileiro, ou, em alguns casos, podia se chamar de um ocaso de sonhos brasileiros. E por que continuamos a ver isso e o que estamos fazendo para que isso nunca volte a acontecer e, principalmente, se recomponha o que aconteceu? Eu tenho para mim que o princípio da dignidade humana compõe os direitos humanos, como foi dito expressamente na fala que me antecede, tão bem posta, exatamente porque não há humanidade sem condições, não apenas de saúde, como está posta na Constituição brasileira, mas de saúde física, mas de saúde psíquica, de saúde mental, de saúde sentimental. Não é possível que nós vivamos em condições de destruir uma floresta, um habitat, um rio, como nós temos em grande parte do Brasil já, locais completamente assolados, tornados carvão para o benefício de umas poucas pessoas. A presidente do TSE falou ainda sobre o papel de cada um na sociedade para a preservação do meio ambiente e também do Poder Judiciário. A cidadã ou cidadão no norte de Minas, no sul da Bahia, onde há uma desertificação, porque o que era árvore quando eu era menina, com rios que traziam, a gente traziam cheias, porque chovia no final do ano e, portanto, os rios ficavam caudalosos. Não há mais rio. Naqueles lugares hoje, por onde eu passo, são casas construídas em cima e nas áreas que antes eram lagoas, eram rios. Esta pessoa acredita nos direitos humanos? Ela ouviu falar em condições ambientais? Bom, nós vamos interromper a reportagem que você estava acompanhando, porque vamos dar início à sessão de hoje do TSE. Ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já está a postos e você acompanha a partir de agora aqui pela TV Justiça ao vivo a sessão. Todas as pessoas presentes, convido todos a nos assentarmos. Declaro aberta a sessão desta terça-feira, 18 de novembro de 2025, deste Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os integrantes deste Tribunal Superior, cumprimento o senhor vice-presidente, ministro Cássio Nunes Marques, o ministro substituto, que já está frequente entre nós, ministro Cristiano Zanin, com muita honra, ministro, para todos nós. A senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, cumprimento o senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, a senhora ministra Estela Aranha, cumprimento o vice-procurador-geral Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras advogadas, senhores advogados, senhoras e senhores servidores, profissionais da imprensa, cumprimento de uma forma muito especial presentes neste plenário professores e estudantes do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, CEUB, sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos, esperamos que seja proveitosa esta sessão para todas e todos aqui presentes. Cumprimento o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, e antes de dar início a esta sessão administrativa,
eu gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, depois de amanhã, nós não teremos sessão, é um feriado nacional, é o Dia da Consciência Negra. O Brasil tem, a sociedade brasileira tem um enorme débito com aqueles que são mais da metade da população brasileira, os negros, e temos um racismo estrutural, como uma das chagas graves que nós temos no Brasil a solucionar. Essas datas que poderiam parecer não tão vigorosas, são espaços que se abrem para a reflexão sobre o que nós fizemos com grandes questões como esta, da sensibilidade social para uma nova consciência que nós passemos a ter, para que a alma da sociedade brasileira tenha todas as cores, formas, gêneros, para que a gente realmente seja capaz de construir uma sociedade livre, justa e solidária, como está no inciso 1 do artigo 3º da Constituição Brasileira. E a data de 20 de novembro, que se tornou um feriado nacional como Dia da Consciência Negra, tem exatamente esse aspecto. A Justiça Eleitoral brasileira tem uma enorme preocupação e uma permanente ocupação voltada a que se dê cumprimento integral à igualdade de todas as pessoas, sem diferença de raça, sexo, gênero, crença, ideologia, exatamente como posto na Constituição brasileira, com estes termos. E é por isso que nós não teremos neste dia a nossa sessão, pelo feriado, e que neste momento a Justiça Eleitoral passa então um vídeo a demonstrar o que temos feito aqui sobre este tema especificamente. Peço que seja passado então este vídeo. O voto nos apresenta e faz a democracia. Pelo vídeo que foi preparado pela Secretaria de Comunicação deste tribunal, eu mais uma vez faço a consideração, a observação e a reflexão sobre este tão importante tema, que é de nós nos igualarmos, todos nós, porque assim somos, iguais na nossa dignidade, cada ser humano único na sua identidade. Eu dou início à sessão administrativa, estou de pronto comunicando a retirada de pauta do item 1, que é da relatoria do eminente ministro André Mendonça, justificadamente ausente na data de hoje, substituído pelo nosso eminente colega e amigo Cristiano Zanin, mas como a relatoria, portanto, hoje ausente justificadamente, o apregou para julgamento a criação da zona eleitoral ou remanejamento número 0600-044-38, procedente de Goiânia e Goiás, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, sendo interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Esta é uma proposta de criação de zona eleitoral no município de Goiânia, aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, encaminhada a este Tribunal Superior Eleitoral para análise e, se for o caso, homologação. Passo a palavra ao eminente ministro relator. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial ao ministro Cristiano Zanin e aos professores e estudantes que nos visitam. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos uma excelente noite. Senhora presidente, trata-se da submissão ao TSE do acórdão pelo qual o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás aprovou a criação de nova zona eleitoral em Goiânia, a partir do desmembramento das 9 zonas eleitorais já existentes. A questão em discussão consiste em definir se a criação da zona eleitoral em Goiânia atende aos requisitos objetivos previstos na resolução TSE número 23.422, especialmente quanto ao número mínimo de eleitores aptos por zona. O artigo 3º, inciso 1,
A linha A da resolução TSE 23.422 exige que cada zona eleitoral nas capitais contem com, no mínimo, 100.000 eleitores aptos. O município de Goiânia possui 982.857 eleitores aptos, que, redistribuído entre as 10 zonas pretendidas, resultaria em aproximadamente 98.285 eleitores por zona, número inferior ao mínimo regulamentar. Informações prestadas pelas unidades técnicas do TSE, Secretaria de Orçamento e Finanças e Secretaria de Modernização e Gestão, e pela Corregedoria Geral Eleitoral, apontaram a inviabilidade da proposta, tanto pela ausência de previsão orçamentária específica, quanto pelo não atendimento ao critério objetivo de quantitativo mínimo de eleitores aptos por zona eleitoral. A inobservância de requisito objetivo previsto na norma de regência torna inviável a criação da nova zona eleitoral. Portanto, proponho ao colegiado a não homologação da proposta de criação de nova zona eleitoral. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, propõe o indeferimento do pedido de homologação por ausência de cumprimento dos requisitos previstos na nossa resolução. E eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, não homologou a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e na forma do voto do ministro relator Antônio Carlos Ferreira. Declaro encerrada a presente sessão administrativa, agradecendo a participação do eminente diretor-geral da Secretaria, doutor Miguel Piazzi. Convido o senhor secretário do plenário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento no plenário. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 13 de novembro de 2025. Presidência da senhora ministra... Presidência em exercício do senhor ministro Nunes Marques. Presentes à sessão, os senhores ministros André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada da senhora ministra Carmen Lúcia, presidente. Às 10h31 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 15 processos e a sessão foi encerrada às 10h36. Indago dos senhores ministros, das senhoras ministras, se há alguma divergência quanto à ata, observação ou retificação, não havendo, declaro aprovada. Eu indico o adiamento do primeiro feito pautado, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-223-17, por ser um caso em que, embora a relatoria seja do ministro Nunes Marques, aqui presente, com destaque formulado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, havia voto lançado no plenário virtual do eminente ministro André Mendonça, que, como eu disse, justificadamente hoje está ausente. Então, e houve inclusive um pequeno reajuste, não é isso, ministro Nunes Marques, neste caso. Então, por isso, eu prefiro indicar adiamento para que a gente possa julgar já com a possibilidade dele ou alterar o voto ou manter o voto, mas que já foi previamente lançado no plenário virtual. Apregou, então, para julgamento, para continuidade de julgamento, o agravo regimental no recurso em habeas corpus número 0600-682, procedente do Rio de Janeiro, relatado pela ministra Isabel Galotti, sendo agravante Tiago Soares de Godoy, e, neste caso, está impedido o ministro Cristiano Zanin. É um agravo regimental interposto contra a decisão que confirmou acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Fluminense, que denegara a ordem de habeas corpus, mantendo o trâmite da ação penal referente a condutas tipificadas como organização criminosa, corrupção passiva, extorsão, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Na sessão virtual de 28 de junho a 5 de agosto de 2024, a eminente ministra relatora Isabel Galotti votou no sentido de negar provimento ao agravo interno, tendo sido acompanhada pelos ministros André Ramos Tavares, Nunes Marques e Carmen Lúcia.
o ministro Floriano de Azevedo Marques inaugurou divergência e votou no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno, provendo em parte o recurso em habeas corpus, concedendo em parte a ordem, trancando a ação penal em relação às imputações de corrupção passiva e extorsão em 2014, lavagem de dinheiro e determinando o prosseguimento sobre as imputações de organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e corrupção passiva que teriam sido atos praticados em 2016. O processo foi, então, retirado da sessão de julgamento pelo meio eletrônico, pelo pedido de destaque formulado pelo ministro Raul Araújo, que não mais compõe este tribunal. Não vota nesta sessão a ministra Estela Aranha, que sucedeu o ministro André Ramos Tavares, que já tinha proferido o voto na sessão do plenário virtual. Neste sentido, portanto, eu, como eu disse, não tendo sido lançado o voto pelo ministro Raul Araújo, que destacou, e não estando mais compondo o plenário, eu passo a palavra à eminente ministra Isabel Galotti. Boa noite, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas presentes nesse plenário, todos os advogados, o ilustre representante do Ministério Público, servidores e todos que nos assistem. Trata-se de agravo interno interposto por Tiago Soares de Godoy, que foi subsecretário da Secretaria de Governo de Campos de Goytacazes em 2015 e 2016, além de coordenador financeiro de campanhas em 2014 e 2016, contra a decisão de minha relatoria que negou o provimento ao recurso ordinário e, portanto, denegou o habeas corpus, que buscava trancar a ação penal pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, extorsão, doações ilegais para campanha e organização criminosa, já foi dito. Alega o recorrente que foram desconsideradas a circunstância relevante de que o teor da denúncia é idêntico ao recorrente Tiago Godoy e o corréu Antônio Rodrigues, que foi beneficiado em outro habeas corpus, entende que a peça processual não merece ser acolhida porque falta justa causa e no tocante ao crime de organização criminosa, o recorrente é mencionado concretamente apenas na imputação do crime descrito no item 1.7. Em relação a outros capítulos, a peça nem sequer cita o nome de Tiago Godoy, e que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia se mostra destituída de fundamentação idônea. Passo ao voto. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida extraordinária que se justifica apenas quando se evidenciar de plano, sem a necessidade de análise profunda de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a falta de prova de materialidade em indícios de autoria ou a extinção de punibilidade. Cito precedentes nesse sentido. Realço a sólida compreensão das Cortes Superiores de ser inviável em habeas corpus promover exame detalhado de fatos e provas, visto que a elucidação fática em cognição exauriente compete ao juízo da causa sob pena de afronta aos princípios do contraditório e do juízo natural, cito julgados dessa Corte e do Supremo Tribunal Federal. Em suas razões, o agravante busca impedir o trâmite da ação penal sob as justificativas de inépcia da denúncia, falta de justa causa e deficiência dos fundamentos da decisão que confirmou o recebimento da peça acusatória. Ao contrário do que alega, todavia, verifico que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
pois contém a descrição dos fatos criminosos com todas as circunstâncias e indica elementos de informação que demonstram a materialidade delitiva, além dos indícios de autoria que pesam em desfavor do agravante. A esse respeito, o órgão acusador aponta, desde os depoimentos de mais de um colaborador premiado, a declarações de testemunhas e provas documentais, indícios concretos de que Tiago Godoy participou da empreitada criminosa, na qual supostamente era responsável por intermediar questões políticas e financeiras entre o líder político e os empresários, como passa a expor. Tiago de Godoy e outros 7 réus foram denunciados por crimes que envolvem suposta organização criminosa no âmbito da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, então administrada pelo grupo político de Antony e Rosinha Garotinho, em que empresas contratadas pelo município teriam sido obrigadas a doar valores nas campanhas eleitorais de 2010, 2012, 2014 e 2016, sem o registro em prestação de contas. Em relação ao agravante, as condutas referem-se aos pleitos de 2014, em que ele foi um dos coordenadores financeiros da campanha de Antony Garotinho ao cargo de governador do Rio, e de 2016, quando exercia o cargo de subsecretário da Secretaria de Governo de Campos de Goytacazes, no Rio, pasta chefiada à época por Antony Garotinho. Neste último pleito, foi candidato à vereança e era um dos responsáveis pela coordenação financeira da campanha de Francisco Arthur de Souza Oliveira, Dr. Chicão, lançado pelo grupo político para disputar o cargo de prefeito do município. No que concerne ao pleito de 2014, são imputados ao agravante os crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais, extorsão, falsidade ideológica eleitoral, supostamente cometidos no âmbito de organização criminosa. Segundo a narrativa exposta na denúncia, em 2014, ocorreu uma reunião no shopping Rio Sul, na cidade do Rio de Janeiro, em que Antony Garotinho, de forma cogente, teria solicitado a empresários que mantinham contatos com a Prefeitura de Campos de Goytacazes doações de recursos para custear sua campanha ao governo do Estado, sob pena de não receberem créditos a que tinham direito por serviços e obras prestados ao município, além de outras retaliações, acontecimento revelador em tese da prática do crime de corrupção passiva. O Ministério Público aponta como indicativo da participação de Tiago Godoy nesse delito as declarações prestadas pela testemunha compromissada Geraldo Roberto Siqueira de Souza, conhecido como Geraldo Pudim, à época candidato a se reeleger ao cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Partido da República, agremiação que lançou a candidatura de Antony Garotinho em 2014 e compareceu à reunião no shopping Rio Sul, com a finalidade de auxiliar na coordenação política da campanha. Ele confirmou que o agravante era um dos coordenadores das finanças da campanha naquele pleito e que, nessa condição, esteve no encontro com empresários no shopping Rio Sul. Relatou ainda que, após a reunião, Tiago Godoy disse-lhe que o aporte de valores fora satisfatório. Transcrevo do depoimento cuja íntegra consta da denúncia. Que, perguntado se participou de uma reunião política na Torre Comercial do Rio Sul com empresários de Campos de Goytacazes no ano de 2014, nas proximidades das eleições daquele ano, o depoente respondeu afirmativamente, que à época era candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual pelo Estado do Rio. Que foi perguntado ao depoente se tinha conhecimento de alguma dificuldade financeira enfrentada pelo então candidato Antony Garotinho na reta final de campanha, que foi respondido que sim, que foi informado pelos coordenadores da campanha que os recursos arrecadados para a eleição do candidato a governador do Partido da República eram insuficientes, que o então candidato a governador do Partido da República era Antony Garotinho,
que a coordenação financeira da campanha de Antony Garotinho era exercida por Ney Flores e Tiago Godoy, que, na época, apresentou-se espontaneamente para a coordenação com a finalidade de colaborar no processo, que, em razão disso, o depoente permaneceu na cidade do Rio, participando de atividades de campanha, que, dentre outras reuniões, participou da reunião referida no início desse depoimento, que esclarece que a campanha eleitoral é dividida em alguns departamentos e que cabia ao departamento financeiro a captação de recursos para a campanha, bem como a destinação de recursos angariados. Que o depoente esteve presente na reunião com a finalidade de tentar auxiliar na coordenação política, como dito. Que na data específica o depoente já estava no Comitê de Coordenação Financeira da campanha no Rio Sul, quando em determinado momento Ney Flores e Tiago Godoy convidaram o depoente a alguns empresários que já haviam chegado ao escritório de coordenação da campanha para adentrarem a sala de reuniões. Que perguntado se era do conhecimento do depoente que os empresários ali presentes possuíam vínculos contratuais com a Prefeitura de Campos, respondeu afirmativamente. Que perguntado se o depoente tinha conhecimento se a Prefeitura de Campos de Goytacazes vinha atrasando os pagamentos de contratos a empresas empreiteiras e prestadoras de serviço ao município, respondeu que sim. Que, posteriormente, o depoente foi informado por Ney Flores Braga e por Tiago Godoy que a arrecadação junto aos empresários que tiveram presentes na reunião havia sido bem sucedida. Que Ney Flores e Tiago Godoy disseram ao depoente que o volume arrecadado com os citados empresários havia sido satisfatório. Ainda, segundo Ney Braga e Tiago Godoy, Antony Garotinho havia ficado satisfeito com o aporte desse recurso extra, que seria fundamental para a sua despesa na reta final de campanha. Ao contrário do que se alega, a imputação desse crime não se baseia exclusivamente na circunstância de ele ter exercido, ao lado de Ney Flores, a coordenação financeira da campanha. De acordo com o inicial, ele integrou a equipe que, junto com o líder político, supostamente solicitou vantagem indevida aos empresários especificados pelo Ministério Público no dia e local descritos na peça acusatória, além de ter relatado a testemunha posteriormente que o volume arrecadado com os citados empresários havia sido satisfatório, o que ratifica, em tese, que ele atuou diretamente no sentido de corromper os empresários. Anoto ser inviável acolher nessa estreita via do habeas corpus os argumentos de que o agravante não teria comparecido à mencionada reunião no Shopping Rio Sul em 2014 e de que ele não seria coordenador de campanha, já que isso demandaria a produção de provas mediante contraditória a ser efetivada durante a instrução do processo penal. A peça acusatória veicula ainda que, na referida reunião ocorrida em agosto de 2014, foi determinado que a empresa Ocean Link Solutions, pertencente a André Luiz da Silva Rodrigues, deveria celebrar negócio jurídico simulado com o propósito de doar valores para a campanha de Antony Garotinho à margem da conta oficial da campanha. Que o contrato teria se concretizado posteriormente, em 28 de agosto de 2014, com a empresa JBS, relato que indica a configuração do crime de lavagem de capitais. Que a acusação está amparada não apenas nas declarações dos cooperadores André Luiz e Ricardo Saldi, mas também das testemunhas Aldilson Gomes Braga, Brownie Albergaria, sócio da Ocean Link Solutions, Renato Roberto Siqueira. Indica-se também mensagens e e-mails enviados entre os ofendidos, inclusive Ney Braga, que exercia a coordenação da campanha financeira ao lado de Tiago Godoy. A denúncia, quanto ao ponto, expõe as circunstâncias em que teria sido praticado o crime de lavagem de dinheiro, especifica o delito antecedente e assinala os indicadores de materialidade e autoria delitiva desfavoráveis a Tiago Godoy, destacando que ele participou do encontro em que se iniciaram as tratativas da simulação contratual e era
ao lado de Ney Braga, articulador dessa contratação, assim como do recebimento da quantia e sua destinação à campanha. Estão também satisfeitos os requisitos para deflagrar a persecução criminal contra o agente no que tange ao crime de extorsão. Consoante relato do Ministério Público, depois da transferência bancária da JBS para Ocean Link Solutions, o Corréu Antônio Carlos Ribeiro da Silva, ex-policial civil, conhecido como Toninho, por várias vezes constrangeu André Luiz da Silva Rodrigues, proprietário da referida empresa tomadora do crédito, a sacar o numerário e entregá-lo, afirmando-lhe que agia sob a ordem do chefe, supostamente Antony Garotinho. Em algumas ocasiões, a intimidação foi exercida com o uso de arma de fogo. O cenário descrito na denúncia deixa claro que o encadeamento, desde a reunião realizada no Shopping Rio Sul, na qual, em tese, se ordenou que a empresa pertencente a André Luiz servisse como laranja para o repasse oculto de valores da JBS à campanha de Antony Garotinho, até a suposta coação exercida pelo grupo criminoso sobre o empresário. O contexto delineado na peça acusatória sinaliza que Tiago Godoy, assim como Ney Flores, ambos coordenadores financeiros da campanha, supervisionavam a cobrança violenta das doações ilegais e, nessa medida, é um provável partícipe desse crime, o que será elucidado durante a instrução probatória. Anoto que, embora o nome de Tiago Godoy não seja citado nos tópicos 1.4 e 1.5 da denúncia, ao se analisar a peça acusatória como um todo, observa-se que o Ministério Público apontou os indícios de sua possível participação nos delitos de lavagem de capitais e de extorsão. A meu ver, o contexto fático não autoriza que se abrevie a persecução penal quanto a esses delitos, pois, para isso, seria necessário esclarecer quais os atos praticados por cada integrante da suposta organização criminosa, o que exige percussiente exame do acervo probatório inviável em habeas corpus. A narrativa exposta na denúncia viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante, o que permitirá esclarecer esse e outros pontos na fase de instrução processual. Ressalto, por fim, que a jurisprudência do STJ é de que, nas ações penais por crime de autoria coletiva e de múltiplas condutas, nas hipóteses em que não for possível detalhar a contribuição de cada um dos denunciados, admite-se que a denúncia demonstre minimamente a ligação entre suas condutas e o fato típico, o que foi preenchido na espécie, cito precedente. Sobre o delito de falsidade ideológica, o Ministério Público assevera que o recebimento de recursos da empresa JBS não foi declarado na prestação de contas da campanha de Antony Garotinho em 2014. O vínculo do agravante com esse delito decorre em tese do fato de ele ter sido coordenador financeiro da referida campanha, circunstância que confere justa causa para que se prossiga com a persecução criminal. No que diz respeito ao pleito de 2016, o Ministério Público imputa a Tiago Godoy novamente o crime de corrupção passiva. Relata que ele, Antônio Carlos Ribeiro da Silva, o Toninho, supostamente por determinação de Antony Garotinho, solicitaram por 3 vezes vantagem indevida a André Luiz, que, além da Ocean Link Solutions Limitada, era também proprietário da empresa Working, com a qual a Prefeitura de Campos de Goytacazes possuía contratos milionários. A contribuição ilegal seria condição para o pagamento de serviços que a empresa prestara ao município e teria como finalidade custeio de campanhas eleitorais do grupo político daquele estado. Extraio da peça acusatória. O Working tinha como que, relativamente à eleição do ano de 2016, o reinquirido André Luiz da Silva Rodrigues resolveu procurar Ney Flores Braga para solicitar uma ajuda com vista a receber os créditos que a Working tinha com a Prefeitura Municipal de Campos. Então, Ney Flores Braga sugeriu ao reinquirido que procurasse Tiago Godoy, pois seria este a pessoa mais próxima de Antony Garotinho, que na época Tiago Godoy ocupava um cargo na Secretaria Municipal de Governo, cujo titular era Antony Garotinho.
que esse segundo encontro aconteceu numa sala anexa ao gabinete da prefeita Rosinha Garotinho, no mesmo lugar do primeiro, que Tiago Godoy disse ao reinquirido que havia levantado a situação e constatado que reinquirido tinha pendências para acertar com o grupo de Antônio Garotinho. Que Tiago Godoy disse que para liberar os pagamentos da Working, o reinquirido deveria pagar cerca de R$900 mil. Que Tiago Godoy disse que o chefe precisava desses recursos para dar andamento ao projeto político, que o chefe, referido por Tiago Godoy, é Antônio Garotinho. Que então Tiago Godoy marcou com o reinquirido um terceiro encontro no mesmo local. Que na semana seguinte, Toninho procurou pelo reinquirido para negociar um valor de contribuição para os projetos políticos do chefe. Que o tempo inteiro Toninho falava que havia muitos compromissos que o homem tinha, numa referência a Antônio Garotinho, que Toninho dizia que era época de fechamento com muitos candidatos e que a despesa eleitoral era muito alta. A partir dos relatos contidos na denúncia, percebo que nesse período Tiago Godoy era pessoa próxima de Antônio Garotinho dentro da estrutura criminosa. Ele exercia o cargo de subsecretário da Secretaria de Governo de Campos de Goytacazes, pasta chefiada por Antônio Garotinho, marido da então prefeita municipal Rosinha Garotinho, o qual possuía amplo poder de decidir quais fornecedores receberiam seus créditos e quais não receberiam, a depender do atendimento ou não das solicitações das vantagens ilícitas feitas pelo grupo criminoso. Ressalto, quanto a esse episódio, que a acusação é subsidiada não apenas nas declarações de André Luiz, mas também por elementos de informações obtidos por meio de diligência de busca e apreensão realizada na residência de Toninho, em 1º de outubro de 2016, véspera do pleito municipal de 2016, entre eles uma planilha na qual se relacionam nomes de corporações que possuem um contrato com o município, datas de pagamentos e respectivos valores. Nela constam 4 registros da empresa Working, para a qual o município efetuou 2 pagamentos em datas próximas ao pleito, totalizando R$1.699.000, indicando que a quitação dos valores devidos pela Prefeitura estava atrelada ao repasse obscuro de recursos para a campanha. Não bastasse isso, apreendeu-se na diligência a quantia de R$138 mil em espécie, além de 3 mil santinhos da candidatura de Tiago Godoy ao cargo de vereador de Campos de Goytacazes. Novamente, constato que a peça acusatória apresenta os pressupostos que viabilizam a deflagração do processo crime em desfavor do agravante, visto que retrata os fatos e seus pormenores, assinala os elementos de informação que o alicerçam indicativos de sua suposta participação no crime. Por fim, a denúncia atende aos ditames exigidos para que a ação penal tenha início pelo crime de organização criminosa, descrito nos artigos 1º e parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 12.850, na medida em que demonstra entrelaçamento entre as supostas condutas típicas com indícios de associação estruturalmente ordenada com divisão de tarefas, direcionada a obter vantagens financeiras espúrias para financiar candidaturas por meio da prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, extorsão e falsidade ideológica eleitoral. O Ministério Público identificou o papel desempenhado pelo agente na estrutura criminosa ao relatar que ele, na condição de coordenador financeiro das campanhas de 2014 e 2016 e de subsecretário de Antônio Garotinho na Secretaria de Governo de Campos de Goytacazes em 2016, intermediava as questões políticas e financeiras entre empresários e o líder político. Percebo que, ao revés do que sustenta a defesa de Tiago Godoy, o seu nome aparece em diversos momentos da inicial acusatória, diferentemente do outro habeas corpus por ele citado da relatoria do ministro Benedito Gonçalves em relação a outro candidato, a outro denunciado.
Dessa forma, dentro dos limites de cognição próprios do habeas corpus, entendo presente a justa causa para ação penal em desfavor do agravante, visto que as imputações promovidas pelo Ministério Público na denúncia se coadunam, em tese, com as funções de coordenador financeiro das campanhas do grupo político nas eleições de 2014 e 2016 e de subsecretário municipal de Antônio Garotinho, cargo que exerceu entre 2015 e 2016, reveladoras da estreita proximidade com o líder político, do qual, inclusive, obteve apoio para se candidatar à vereança em 2016, circunstâncias estranhas ao denunciado a quem se concedeu a referida ordem no habeas corpus invocado pelo agravante. As razões do agravante denotam o intuito de que se faça uma análise minudente de elementos fáticos e probatórios dos autos antes do fim da instrução probatória, antecipando o julgamento de mérito que compete ao juízo da causa. Persegue, ademais, no detalhamento de fatos e provas na denúncia, que só é viável na instrução criminal. Por fim, o recebimento da denúncia, como a decisão que a ratificou, foi devidamente fundamentado, como se depreende do excerto abaixo, cuja transcrição eu farei só um pedaço, mas ela está integralmente no voto, da qual extrai que, segundo Tiago Godoy, o reinquirido devia pagamentos de contribuições por faturas que haviam sido pagas ao Working, que essas contribuições funcionavam como condição para o recebimento de créditos contratuais com a Prefeitura, que Tiago Godoy diz para liberar os pagamentos para o Working, o requerido deveria pagar cerca de R$900 mil, que Tiago Godoy diz que o chefe precisava desses recursos para dar seguimento ao projeto político, que o chefe referido por Tiago Godoy é Antônio Garotinho, que o colaborador André Luiz também é proprietário da empresa Coworking, e esclarece que, por conta do acordo com os réus Tiago Godoy e Antônio Carlos Ribeiro, a Prefeitura de Campos pagou o Working o valor de R$2.370.000 e prossegue a decisão de recebimento da denúncia, que eu entendo suficientemente fundamentada. Dessa forma, ao confirmar o recebimento da denúncia, penso que o magistrado singular refutou consistentemente as alegações do agravante trazidas em sua resposta e, nesse sentido, eu penso que deve ser confirmada a decisão agravada, nego o provimento ao agravo interno, já com a devida vênia dos votos que sei que divergirão. Pois não. Então, a eminente ministra relatora nega provimento. Como voto, o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, eu farei a juntada de voto escrito na mesma linha do voto da eminente relatora, onde concluo inexistir, no caso, inépcia ou ausência de justa causa legitimadoras do trancamento pretendido. Por isso, por força da via estreita do habeas corpus, sempre rogando as mais respeitosas vênias àqueles que pensam de modo distinto, acompanho a eminente relatora para negar provimento ao agravo interno interposto por Tiago Soares Godoy. Agradeço a Vossa Excelência. E como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros, bem como a ministra Isabel Galotti, a ministra Estela Aranha e o já contumaz nessa bancada ministro Cristiano Zanin, o vice-procurador-geral Alexandre Espinosa, o secretário João Paulo, os advogados. Como foi apregoado de início pela presidência, eu já proferi voto e só resumo que eu estou concordando com o voto da ministra Isabel e agora com o voto também do ministro Antônio Carlos em relação aos itens 1.1, 1.6 e 1.7 da denúncia, em que rejeito o habeas corpus, mas em relação aos itens 1.4 e 1.5 da denúncia, eu estou abrindo divergência e mantendo essa divergência, porquanto consigno que a descrição da atribuição das condutas ao réu Tiago
apresenta-se inepta em relação a estas imputações, item 1.4 e 1.5, uma vez que não especifica as circunstâncias em que ele teria participado daqueles fatos criminosos, daquelas condutas arroladas nesses itens 1.4 e 1.5. Além disso, também não está demonstrado, no meu entendimento, justa causa para a denúncia no que concerne a estas imputações, uma vez que não há lastro probatório mínimo sequer acerca da conduta delitiva do agravante que justificasse a ação penal. Eu também estou juntando o voto que já havia sido proferido e, em razão disso, haja vista as razões invocadas, eu estou votando pelo parcial provimento do agravo regimental, com vistas a prover em parte o recurso em habeas corpus e conceder também em parte a ordem, trancando a ação penal em relação apenas às imputações de corrupção passiva e extorsão no ano de 2014, tópico 1.4 da denúncia, e lavagem de dinheiro, tópico 1.5 da denúncia, bem como determinando seu prosseguimento quanto às imputações de organização criminosa, tópico 1.1, falsidade ideológica eleitoral, tópico 1.6, e corrupção passiva, praticada esta em 2016, que corresponde ao tópico 1.7 da denúncia. É como eu voto de forma sintética, porque já havia anteriormente proferido o meu voto mais longo. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, diverge em parte, como voto eminente ministro Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento as senhoras ministras, os senhores ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, os servidores, os advogados, fazendo 3 registros especiais. O primeiro aos professores e estudantes do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, o CIUB. Cumprimento de forma especial também o ministro Cristiano Zanin, que hoje se encontra com a gente. E já adianto que subscrevo as palavras que serão ditas por Vossa Excelência ao final da sessão. E quanto ao voto, acompanho integralmente a posição da relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Eu também já tinha, como ministro Nunes Marques, lançado o voto antes, no sentido de acompanhar a relatora negando provimento. A ministra Estela Aranha não vota, porque o ministro André Ramos Tavares já tinha votado negando provimento ao agravo. O ministro Cristiano Zanin declinou impedimento. Proclamo, então, o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo, vencido em parte o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, que provia em parte o agravo para prover em parte o recurso em habeas corpus. Esta é a proclamação do resultado. Apregou para julgamento da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600.412-30, procedente de Campo Formoso, Bahia, sendo agravante Jarbas Pereira Lopes e agravado o Ministério Público Eleitoral. Este é um agravo contra a decisão pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Baiano, o qual julgara procedente recurso contra expedição de diploma pela alegada suspensão de direitos políticos ajuizado contra o vereador eleito do município de Campo Formoso nas eleições de 2024. Tem a palavra a eminente ministra relatora. Senhora presidente, farei a leitura da ementa. Se algum colega precisar, eu leio integralmente o voto. Eleição de 2024, vereador, agravo interno, recurso especial, recurso contra a expedição de diploma, ausência de condição de elegibilidade, superveniência de condenação criminal transitada em julgado, recurso a que se nega provimento. Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que julgou procedente o pedido formulado em recurso contra a expedição de diploma para cassar o diploma do agravante, eleito ao cargo de vereador de Campo Formoso, na Bahia, nas eleições de 2024, devido à suspensão de seus direitos políticos decorrente do trânsito em julgado de condenação criminal. A jurisprudência do TSE é de que a suspensão dos direitos políticos é um efeito automático da condenação criminal transitada em julgado, independentemente de a pena ter sido convertida em pena restritiva de direitos.
Ademais, a súmula 9 do TSE dispõe que a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. No caso, o agravante foi condenado pelo crime de furto qualificado a pena de reclusão de 2 anos e 4 meses, substituída por penas restritivas de direito em sentença que transitou em julgado em maio de 2022. A Corte de Origem consignou não haver prova nos autos de que ele efetivamente cumpriu a pena e assinalou que os direitos políticos não são restabelecidos com mero decurso do tempo de condenação. Conclusão diversa esbarraria no óbice da súmula 24 deste tribunal que veda reexame probatório em sede extraordinária. O entendimento da Corte de Origem está em consonância com a jurisprudência do TSE. O agravante não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que mantém negando provimento ao agravo interno. A eminente ministra relatora, portanto, vota no sentido de negar provimento ao agravo. Eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Apregou para julgamento 2 listas que foram liberadas nesta pauta. Elas foram afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet. São ambas da eminente ministra Isabel Galotti. A lista número 1, com 6 processos, que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. E a estes 6 casos, a eminente ministra nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 2, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti, há 17 processos, basicamente são, aliás, todos são embargos de declaração, em agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral ou em recurso especial eleitoral. Em todos os casos, a eminente ministra relatora rejeita os embargos de declaração e eu indago das senhoras ministras e dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora. Indago dos senhores ministros se há alguma matéria, alguma urgência posta em mesa para ser julgada ainda nesta sessão. Não havendo, como já antecipou ainda que implicitamente o eminente ministro, vice-presidente Nunes Marques, nós hoje temos a tristeza de fazer a despedida desta bancada apenas, da eminente ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, a ministra Isabel Galotti. Na verdade, o mandato ele vai até segunda-feira. Eu acho que sexta, ministra Carmen. Sim, 21. Sexta-feira. Mas como quinta-feira, como eu antecipei, é feriado, essa é a última sessão na qual ela comparece à bancada. A ministra Isabel Galotti está conosco desde 20 de setembro de 2022, primeiro como ministra substituta, representando o Superior Tribunal de Justiça, e desde 21 de novembro de 2023, como integrante efetiva, tendo assumido, em 26 de setembro de 2024, as funções de Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral. A ministra Isabel Galotti é conhecida pelo talento, ser sempre em primeiro lugar nos concursos de que participou, foi desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nessa condição integrou as turmas e tem sempre um papel de dedicação, de estudo, de independência, honra, portanto, o trabalho que tem sido feito como magistrada e para nós, ministra Isabel Galotti, falo em nome do Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, mas de toda a Justiça Eleitoral, ter Vossa Excelência como magistrada e como corregedora-geral da Justiça Eleitoral é uma enorme sorte, por tudo que Vossa Excelência faz, pela dedicação,
pelo empenho em que tudo seja devidamente explicitado, de maneira correta, a tempo e hora, e o papel da magistrada, do magistrado, na Justiça Eleitoral e neste Tribunal Superior Eleitoral, tem uma importância fundamental em tempos modernos, mais talvez do que em outros, pelas dificuldades que são apresentadas. As contestações que foram feitas de maneira mentirosa, mas que mesmo assim fazem com que uma corregedoria tenha um trabalho maior. E como Vossa Excelência tem repetido, Vossa Excelência tem 3 gabinetes, um no Superior Tribunal de Justiça, com sessões permanentes durante toda a semana, o seu gabinete titularizado por Vossa Excelência, com os processos que lhe cabem, e mais o gabinete da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, o que, convenhamos, não é encargo pequeno. E há tudo, a tempo e hora, com o melhor modo de fazer, de prestar a jurisdição, de fazer com que o direito prevaleça. A ministra Isabel Galotti deixa o exemplo de não apenas vocação para a magistratura, como de um trabalho levado a efeito com a maior seriedade, com o maior respeito e pela lianeza de trato com todos os colegas, pela tranquilidade com que foi a presença de Vossa Excelência na Corregedoria. Este é um momento em que aqui se tem mandatos, são fugazes, Vossa Excelência disse que estava sobrecarregada, entretanto, para nós e para todo o povo brasileiro, é sempre uma tranquilidade quando se tem nos cargos magistradas e magistrados que desempenham a sua função com tanta tranquilidade, mas também com tanta firmeza, com tanta disposição para este trabalho. E, portanto, para nós foi uma honra ter contado este período de 2022 até agora com Vossa Excelência. Continuará os trabalhos da magistratura no Superior Tribunal de Justiça. Fica o exemplo e a marca de um trabalho bem realizado, de um trabalho feito com enorme dedicação e, principalmente, com a seriedade e o respeito que a magistratura deve à sociedade brasileira e que, então, na presença de uma mulher na corregedoria, eu que convivi aqui, na primeira gestão como presidente, com 2 mulheres na corregedoria, as ministras Fátima Nancy Andrighi e a ministra Laurita, e nesta primeira fase também como corregedora com a ministra do Superior Tribunal de Justiça aqui na Justiça Eleitoral. Em algumas brevíssimas passagens, nós chegamos a ter 4 mulheres nessa bancada na primeira gestão, e agora 3. O que significa que se algum alienígena passasse por aqui, achava que a paridade está garantida na Justiça Eleitoral. Não é fato, não está, e não apenas, e tenho certeza que o próximo ministro do Superior Tribunal de Justiça, que virá para ocupar o cargo, ainda não de corregedor, que será provavelmente, e sem antecipar resultado de eleição, porque o voto é secreto, mas se porventura for eleito o ministro Antônio Carlos Ferreira, teremos também um corregedor com as mesmas características, as mesmas qualidades. Eu só tenho a agradecer, ministra Isabel Galotti, pela presença de Vossa Excelência, pelo trabalho realizado, pelo afinco com que se dedica às suas atividades, e a Justiça Eleitoral brasileira continuará sempre a ficar em débito com figuras como Vossa Excelência, que são modelos da melhor estirpe, da melhor magistratura que foi aqui desenvolvido por Vossa Excelência. Nós desejamos que, nesta etapa agora de não tantos trabalhos pelo acúmulo dos gabinetes da Justiça Eleitoral, que Vossa Excelência tenha mais tempo para se dedicar a outras atividades que sejam mais prazerosas do que apenas o trabalho, mas que Vossa Excelência, eu tenho certeza, sabe que é de uma importância inegável para a democracia brasileira. Muito obrigada por tudo que Vossa Excelência fez, parabéns pelo trabalho que realizou e pelo que continua realizando como magistrada brasileira. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao eminente vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Senhora Presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos, eu também registro com tristeza a despedida da nossa ministra Isabel Galotti como ministra desse Tribunal Superior e corregedora-geral da Justiça Eleitoral. A ministra Isabel, cuja atuação como magistrada eu acompanho desde os tempos em que Sua Excelência era desembargadora federal no TRF da Primeira Região, assim como o ministro Cássio, atuou neste biênio de maneira firme e íntegra,
contribuindo com o fortalecimento da justiça eleitoral. Foram inúmeras as oportunidades em que o Ministério Público pôde constatar a assertividade e tecnicidade da ministra em suas decisões, além da atuação profícua na condução de casos densos envolvendo governadores, senadores, deputados. Mas eu registro uma especial atuação da ministra Isabel como relatora do primeiro caso na temática de violência política de gênero. Foi a primeira condenação mantida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. A relatoria foi da ministra Isabel. E sinalizando a plena eficácia do tipo penal que tem como objetivo garantir a plena e livre participação das mulheres na política, como sempre tem defendido a nossa presidente, ministra Carmen Lúcia. No âmbito da corregedoria, é importante ressaltar também uma ação que me sensibilizou muitíssimo, ministra. Foi uma ação voltada para a sociedade, que na questão da valorização e na implantação de práticas voltadas para acolhimento da população em situação de rua. Isso foi extremamente bem recebido e é uma ação voltada para a inclusão dessa população, que são cerca de 300 mil pessoas em situação de rua. Isso ficou bem patente nesse último evento que Sua Excelência realizou no início desse mês. E queria deixar esse registro especial também, e que a ministra Isabel deixa a sua marca na Justiça Eleitoral. Seguramente ela continuará aperfeiçoando o Poder Judiciário através do STJ. E só mesmo dizer que foi uma honra conviver com Sua Excelência nesses quase 2 anos de Tribunal Superior Eleitoral. Obrigado, ministra. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à doutora Roberta Rangel, que falará em nome das advogadas e dos advogados. Obrigada, senhora presidente. Na verdade, estou falando na qualidade de vice-presidente do IBRAD, mas penso que também falo em nome de todos os advogados que atuam aqui. Ministra Galotti, receba da advocacia, receba do IBRAD os nossos cumprimentos. A senhora exerceu a jurisdição eleitoral com denodo, com esmero, em concomitância com o STJ, com a Corregedoria, questões, como disse a ministra-presidente, que não são fáceis, e uma justiça que é especial, mas ela é particularmente especial para todos nós que aqui atuamos e advogamos. Obrigada, ministra Galotti, seja feliz em suas novas e futuras funções, e também gostaria de cumprimentar a família da ministra Galotti, que também aqui se faz presente na pessoa do ministro Walton Alencar e seus filhos. Muito obrigada, presidente, pela palavra. Com gosto, doutora Roberta. Eu também, antes de passar a palavra de uma forma especial ao colega da ministra Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos, que pede a palavra, queria cumprimentar a família, e eu digo sempre que, quando a gente fala que se tiram espaços e tempos com a família nas nossas atividades, isto não é retórica. Os que vivem e convivem conosco de uma forma mais próxima sabem bem disso e, portanto, nós cumprimentamos e agradecemos também os familiares por terem cedido esses tempos, esses espaços tão importantes de afetos, pela dedicação da ministra ao trabalho. Passo, então, a palavra ao ministro Antônio Carlos. Muito obrigado, senhora presidente. Vossa Excelência já se pronunciou em nosso nome, em nome do tribunal, mas eu não poderia deixar também de expressar algumas palavras, breves palavras, de homenagem, de reconhecimento à ministra Maria Isabel Galotti pelos grandes e inestimáveis serviços prestados por Sua Excelência em favor da justiça eleitoral e da sociedade brasileira como um todo. A ministra Isabel, quando chegou a esse tribunal, já apresentava uma notória e substanciosa experiência e uma elevada compreensão institucional adquirida no exercício de várias e relevantes funções estratégicas que Sua Excelência desempenhou no âmbito do Ministério Público Federal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e que hoje desempenha de forma luminosa no Superior Tribunal de Justiça. A qualidade notável de seus julgados, a sua arguta sensibilidade, que já lhe conferiam uma projeção invulgar
ganharam desse tribunal eleitoral uma dimensão ainda maior e são a todo instante enaltecidas. Sua passagem por esse tribunal e pela Corregedoria Geral Eleitoral reafirmou seus reconhecidos atributos e virtudes de trabalhador incansável, de magistrado independente e firme em suas convicções, e deixa o registro de sua enorme contribuição, um acervo de julgados memoráveis, ricos de conteúdo jurídico e uma atuação que a torna cada vez mais credora do respeito e de admiração de todos nós. Portanto, sendo, lamentavelmente, esta última sessão em que Sua Excelência participa na condição de ministra desse tribunal e de Corregedora Geral Eleitoral, cabe-me agradecer pelo convívio e pelos exemplos na prática da jurisdição eleitoral. E para mim, senhora presidente, conforta saber que continuarei tendo a felicidade de compartilhar o exercício da jurisdição ao lado da ministra Isabel Galotti, nos diversos colegiados que integramos no Superior Tribunal de Justiça. Peço também licença, e Vossa Excelência já fez em nome do Tribunal, manifestar o sentimento que é compartilhado por todos nós nesse Tribunal, da honra e do privilégio que nos foram dados de atuar nesse Tribunal Superior ao lado da ministra Isabel e desejar a Sua Excelência e a sua família os mais afetuosos votos de felicidade plena. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passa a palavra à eminente ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, caros colegas e amigos, ministros Nunes Marques, Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ministro, meu querido colega e amigo, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministros Floriano de Azevedo Marques, Estela Aranha, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, magistrados e servidores que cumprimento na pessoa do Dr. João Paulo Oliveira. Senhoras e senhores, especialmente os professores e estudantes de Direito do CEUB aqui presente, todos que acompanham esta sessão, amigos e familiares. Hoje tenho a honra de participar pela última vez desse plenário. Foram 3 anos como substituta e titular da cadeira reservada ao Superior Tribunal de Justiça, de muito aprendizado e satisfação intelectual. Procurei desempenhar essa relevantíssima missão da melhor forma possível, tendo como inspiração as passagens por este tribunal de meu saudoso avô, Luiz Galotti, e de meu querido pai e exemplo de vida, Luiz Otávio Galotti, cujo trabalho acompanhei de perto, como estudante e jovem advogada, inclusive nas sessões que se prolongavam até altas horas da madrugada, na antiga sede deste tribunal na Praça dos Tribunais Superiores, bem como ao longo até mesmo dos fins de semana em período eleitoral. Deles, auria a força e a confiança inquebrantável na justiça eleitoral. Passadas décadas, aqui vim servir com a grave consciência da importância vital deste tribunal para o fiel cumprimento das leis e da Constituição, como sustentáculo da estabilidade da democracia que se constrói a cada dia, sempre tendo como premissa necessária a regularidade, a igualdade e a lisura do processo eleitoral. As circunstâncias, é óbvio, são bastante diferentes. A velocidade dos acontecimentos é estonteante, mas essa corte segue firme, impávida, nos mesmos ideais de nossos antecessores, enfrentando os desafios das novas tecnologias. A enormidade das tarefas a cargo deste tribunal, tanto no campo jurisdicional como no administrativo, para organizar e comandar a realização de eleições a cada 2 anos,
gerais e municipais, só pode ser compreendida com a vivência diária da justiça eleitoral. Afinal, o trabalho que se exige para que o período eleitoral, especialmente nos dias de votação, corra com tranquilidade, é grandioso, embora desenvolvido em grande parte silenciosamente no âmbito da instituição, sob a fiscalização de partidos, candidatos, entidades da sociedade civil e Ministério Público. Mas ele só aparece ganho noticiário quando acontecem eventuais indesejáveis falhas administrativas. Mas, para que tudo corra bem, há um ingente trabalho incessante da Justiça Eleitoral. Agradeço, portanto, o privilégio de ter convivido com todos os colegas, começando pelo ministro Alexandre de Moraes, que tão bem me acolheu nesse plenário, sucedido pela ministra Carmen Lúcia, que serena e ponderadamente conduz nossos trabalhos. Ministros Nunes Marques, André Mendonça, também oriundos do Supremo, meus colegas do Superior Tribunal de Justiça, os ministros Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira, bem como os notáveis juristas Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Estela Aranha, Edilene Lobo e Vera Lúcia Araújo, fora aqueles com quem convivi quando estava na condição de suplente, que também foram brilhantes. Frutuoso foi também o convívio com experimentados juízes e advogados, especialistas em direito eleitoral, procuradores do Ministério Público Eleitoral, aqui representados pelo doutor Alexandre Espinosa, que muito nos auxiliam no debate das causas, imprescindível para que possamos alcançar a justa solução de cada processo, nesse campo dinâmico e vivo de paixões sem par, como apenas o direito eleitoral pode ser. Meu reconhecimento mais especial e sincero vai para os heróicos servidores da Justiça Eleitoral. Neste Tribunal Superior e em todos os TREs, nas zonas e cartórios eleitorais mais distantes e de difícil acesso desse país continental, cujo trabalho invisível assegura não apenas a realização de eleições em todo o país a cada 2 anos, mas, sobretudo, a estabilidade e evolução histórica e coerente da jurisprudência, especialmente nesse Tribunal Superior Eleitoral, Corte de Precedentes, cúpula da Justiça Eleitoral. Realmente, nós, juízes eleitorais, servimos por 1 ou 2 biênios, em acúmulo com nossa jurisdição ordinária. No STJ, como ressaltou a ministra Carmen Lúcia, um gabinete mais 2 aqui, e eu digo que me devotei de corpo e alma a esse trabalho, e com muita satisfação. Mas nós servimos por 1 ou 2 biênios, e os dedicados e vocacionados servidores da Justiça Eleitoral, com a ajuda incansável de requisitados e prestadores de serviços, são o fio condutor que liga sucessivas composições de juízes, desembargadores e ministros, trazendo aos que assumem as funções eleitorais a evolução dos precedentes, em qual situação histórica cada um deles foi firmado, por que motivos, em que circunstâncias. E isso é vital para a compreensão, estabilidade e evolução consciente e segura da jurisprudência eleitoral. Neste ponto, dirijo uma palavra especial de agradecimento à doutora Adriana Teixeira, repositório vivo da jurisprudência deste tribunal, cujo devotado amor e trabalho à justiça eleitoral há décadas acompanham com admiração, durante sucessivos períodos em que assessorou ministros notáveis. De memória aqui, eu me refiro ao ministro Peçanha Martins, ao ministro Salvo de Figueiredo, ao ministro Marco Aurélio, e pôde trazer a mim as lições desses veteranos que muito me inspiraram nesse plenário. Sua palavra segura sempre me deu confiança,
ao demonstrar as possíveis soluções para cada questão jurídica, com base na experiência de quem acompanhou décadas de evolução da jurisprudência, podendo antever e indicar as possíveis consequências práticas de cada tomada de decisão, muitas vezes divisivas, e que, embora com base no mesmo artigo do Código de Processo Civil, por exemplo, também aplicável aqui subsidiariamente, podem levar a consequências bastante diversas no âmbito do dinâmico processo eleitoral do que comumente se poderia supor na justiça comum, do mesmo dispositivo. Com ela, aprendi a pensar com a cabeça da justiça eleitoral, como sempre me disse a Adriana. Pena que está na hora da despedida. Aos experientes e dedicados juízes que me auxiliaram em meu gabinete, o Dr. Rafael Cardoso, e na corregedoria, a doutora Roberta Fonseca. Me deram uma ajuda inestimável, todos eles com experiência eleitoral em eleições municipais, o doutor Rafael, a doutora Roberta com 10 anos de corregedoria no TRE de Minas Gerais. Aos zelosos e experientes servidores, com destaque para meu primeiro chefe de assessoria, o doutor Manuel Ferreira Filho, que foi assessor de vários antecessores meus, e deixou de ser assessor para estudar para o concurso de juiz e acabou de passar essa semana para o juiz, o que traz a mim uma grande alegria. A doutora Adriana, já citada, que é a minha chefe de assessoria, a minha assessora Letícia Garcia, futura chefe de gabinete, segundo me informou, já houve uma consulta do ministro Cueva, e que cresceu muito durante esse biênio. A Inês, que no meu gabinete ela era craque em prestação de contas, a Ana em direito penal da equipe do meu gabinete, fora todos os outros que eu não posso mencionar aqui, com medo de esquecer algum nome. Assim como aos valorosos servidores da Corregedoria, a secretária-geral da Corregedoria Geral Eleitoral, as coordenadoras Márcia Maliano, Adriana Menezes e Yasmin Mesquita, as assessoras Andréa, Renata, Lívia. Bem como a todos os servidores e colaboradores de meu gabinete, da Corregedoria Geral Eleitoral, meus mais sinceros agradecimentos. Vocês foram meu porto seguro, minha base para compreensão e reflexão acerca de todas as nuances das mais complexas e divisivas questões eleitorais. A minha família, meu pai, meu marido Walton e meus filhos, Luiz Felipe e Eduardo, que durante 2 anos respiraram direito eleitoral, parece que ficou entranhado no seio de toda a família, a ponto de os meus 2 filhos, nesse biênio, um se formou em Direito pela UNB e o outro terminou mestrado na USP, e os 2 trabalhos de conclusão de curso da graduação e de pós-graduação foram de Direito Eleitoral. Porque o direito eleitoral é fascinante, é sonho, é esperança de um futuro melhor. Foi um aprendizado riquíssimo e inspirador. Eu despeço-me com saudades, mas com a consciência do dever cumprido. Eu gostaria de passar às honradas mãos de Vossa Excelência a estatística, o relatório final de gestão da Corregedoria Geral Eleitoral. Procuramos fazer durante esse período tudo o que era possível no intuito de facilitar o trabalho da Justiça Eleitoral nas próximas eleições, que certamente serão muito bem conduzidas no âmbito da Corregedoria pelo meu estimado amigo e colega ministro Antônio Carlos. Na Corregedoria Geral, não vou dizer tudo o que fizemos agora, mas editamos vários provimentos essenciais para o aprimoramento dos sistemas, procedimentos eleitorais, revisamos códigos importantes, realizamos inspeções em 4 tribunais, no Pará, em Sergipe, no Ceará, em Goiás. Em todos eles eu pude verificar aquele ideal comum, aquele esforço, aquela vocação
de bem servir. Foram todos os TRS muito colaborativos e eu só tenho a agradecer essa experiência. Finalizo agradecendo as generosíssimas palavras de Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, do vice-procurador-geral eleitoral, doutor Espinosa, da presidente do Instituto IBRAD, doutora Roberta Rangel, meu suspeito colega e amiga Antônio Carlos, porque convivemos há 15 anos em inúmeras sessões no STJ e agora aqui, é o único de quem não precisarei me despedir no dia a dia. Muito obrigado a todos. Ministra Isabel Galotti, como eu disse, nós nos despedimos só da bancada, porque as relações que se firmam na vida não se despedem, felizmente não precisam se despedir, mas a Justiça Eleitoral Brasileira não apenas agradece a Vossa Excelência, cumprimenta por este trabalho, por este afinco, por este exemplo que Vossa Excelência deixa, e com toda certeza todos nós desejamos que estes sejam tempos agora, pelo menos nos primeiros momentos, de maior tranquilidade, de maior possibilidade de devoção e dedicação ao eminente ministro, pai de Vossa Excelência, à sua família principalmente, filhos, marido, que muitas vezes ficam realmente ou participando e deixando, portanto, das horas de curtir outras coisas na vida, mas que seja um período também muito fecundo para Vossa Excelência, que continua a servir ao Brasil na cadeira do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada por tudo, parabéns e que sejam tempos muito alegres e muito felizes para Vossa Excelência. Muito obrigada. Do relatório. Este relatório, a ministra apresenta o relatório de gestão, que ficará registrado aqui no Tribunal Superior Eleitoral, e nós agradecemos e nem precisaria de um relatório, porque o trabalho de Vossa Excelência foi relatado o tempo todo de maneira extremamente transparente, correto, como tudo que faz. Muito obrigada mais uma vez, e antes de encerrar a sessão de hoje, eu relembro o que disse no início: na próxima quinta-feira, 20 de novembro, não teremos a sessão plenária pelo feriado do Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra. Eu desejo a todos uma excelente noite, como disse, tendo questionado e não tendo havido nenhuma urgência. Desejo a todos um ótimo feriado também. Declaro encerrada a presente sessão, com um abraço muito especial hoje à ministra Isabel Galotti. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça.